opinion kukulaja boy nakam meimane. Ele é cineasta e idealizador da Mostra de Cinema da Amazônia, que desde 2005 reúne a produção audiovisual do norte do país e promove o intercâmbio de realizadores amazônicos. Eduardo Souza, seja bem-vindo ao programa Circuito. Obrigado. Eduardo, como foi que o cinema entrou na tua vida? Olha, já faz um tempinho aí, já tem praticamente uns 20 anos que eu trabalho com isso, né? Na verdade, iniciei como fotógrafo, né? Comecei nessa área do audiovisual como fotógrafo e entrei no cinema por volta de 96, 97, né? Comecei trabalhando como assistente, fui trabalhando, né, em vários ramos do cinema ali, até que comecei a escrever, gostei muito de escrever e comecei a escrever roteiro, né, algumas ideias minhas, aí comecei a escrever nessas leis de incentivo. Aprovei meu primeiro projeto em 99, na Leital Teixeira, de um documentário, acabei fazendo muitos anos depois, e aí comecei a seguir nessa área. Né? Qual foi o documentário? Era o De Onde Vem Essa Batida, um documentário sobre o carimbó. A Mostra de Cinema da Amazônia te permitiu transitar por essa região e conhecer os realizadores e as realidades dos produtores de cinema na região norte. Eu queria saber, na tua opinião, os produtores daqui da Amazônia se conhecem, se reconhecem? Pois é, não muito, e o trabalho da Mostra, inclusive, vem para promover isso, né? Para estimular até esse intercâmbio entre realizadores. Porque o diálogo é muito pouco, assim, eu vejo até não é uma culpa assim, dos realizadores em si. A região mesmo é um pouco distante, né? Não existe essa conversa entre os estados, e não é só no cinema, em todos os ramos da cultura. Assim. Então, um dos nossos objetivos é promover esse intercâmbio, promover essa troca entre realizadores e fazer com que esse cinema daqui realmente ganhe espaço. Quais são os principais desafios hoje para se pensar a produção audiovisual aqui na nossa região? Olha, eu acho que os desafios são muitos, as dificuldades são muito grandes aqui, diferente de outras regiões do Brasil. Filmar na Amazônia sempre é muito mais complicado, né, por várias questões ambientais, e equipamento, técnica, é muito complicado, realmente. Mas o que eu vejo como maior dificuldade atualmente é a distribuição, é a exibição desse conteúdo, que não existe circuito para isso. A gente fica restrito a alguns festivais, né, que circulam até, mas não passa muito disso, né? A gente não vê filme amazônico na televisão, a gente não vê, né, passando em outros canais até fora daqui, e as pessoas se interessam muito pelo conteúdo daqui. Eduardo, agora em relação aos temas que esses filmes da Amazônia abordam, tu notas uma tendência mais regional ou uma tendência mais universal na forma de abordar os temas da Amazônia hoje? Olha, como eu falei, a gente tem um acervo de 600 filmes e eu já assisti muita coisa, praticamente todos, né? E são todos filmes amazônicos. E eu percebo que existe, sim, uma estética amazônica, existe uma forma de se filmar, temas que são muito recorrentes nos filmes, né? As lendas amazônicas é uma coisa muito abordada, tanto em documentário quanto em produção de ficção, né? A religiosidade, que é uma coisa muito forte aqui, é muito explorada, né? A parte da mitologia indígena é uma coisa também muito filmada. Como é a recepção disso lá fora? Incrível, assim, o povo fica louco, assim, porque não faz ideia dessas coisas, né, desse mundo, desse universo de histórias, não só reais, mas também ficcionais, imaginárias e tal, do imaginário amazônico mesmo. E todo mundo quer saber dos filmes, quer ver mais, quer saber onde encontrar, porque não tem como saber disso, não tem aonde ver, não tem mesmo referência dessa produção aqui. Agora a gente sabe que é uma produção diversa, que tem uma história, e é justamente essa história que tu traz no teu novo filme Olhos d'Água. Que história é essa? Pois é, são 10 anos de pesquisa aí para contar pelo menos uns 100 anos de história de Belém. Belém teve realmente uma história muito pioneira e muito incrível no cinema. E aí eu fui aos poucos mudando o foco da minha pesquisa e virou um documentário sobre a história do cinema em Belém. E quando eu aprofundei ainda mais essa coisa para entender como começou o cinema aqui em Belém, eu descobri que teve muita coisa antes do cinema, que é o pré-cinema, né? Um período muito pouco explorado, muito poucas pessoas falam sobre isso até a nível de Brasil mesmo e de mundo. E só que eu descobri que existia um universo gigantesco de pessoas que vieram para cá, ambulantes que vieram para cá, para a Amazônia, para cá, para Belém, exclusivamente,
e trouxeram as primeiras formas de projeção de imagem, em movimento e efeitos luminosos e tudo. Isso ainda no início, na metade do século XIX, entre 1840 e 1890. E é justamente nesse período que Belém atrai muita gente para cá. Atrai principalmente artistas, companhias de teatro, maestros, músicos, arquitetos. E no meio dessa leva de pessoas vinham esses ambulantes, que traziam essas primeiras formas de projeção, que eram as fantasmagorias, os cosmoramas, os silforamas, e outras 1000 formas de projeção de imagem, né, que eram feitos por mágicas. Aqueles cinemas de atrações, né? Cinema de arraial, era aquela coisa, eram atrações de arraial, de feira, de festas populares, assim. E como Belém era uma cidade, sempre teve essa tradição das festas, principalmente no Sírio, né, no Arraial de Nazaré, eram lá que ele se apresentava. Inicialmente no Largo das Mercês, que era um dos primeiros lugares, né, de sociabilidade da cidade, onde as pessoas começaram a se frequentar. O primeiro teatro de Belém é dali, né, depois da Casa de Ópera, mas como teatro mesmo foi o Teatro Providência. Nós falamos sobre ele no filme, que foi a primeira exibição de imagem, de projeção de imagem mesmo da Amazônia, né, e uma das primeiras da América do Sul, como projetaram os cosmoramas da Guerra do Paraguai. E aí eu começo a partir daí, vou contando essa história e vou até o início do século XX com muitas curiosidades assim, que eu fui descobrindo. O primeiro ator brasileiro a trabalhar em Hollywood foi o Cindy Conde, a gente fala sobre ele no filme. O Ramon de Banhos, que é o primeiro cineasta a filmar mesmo na Amazônia, filmar em Belém e montar filmes aqui, exibir filmes aqui. Ele chegou até um cinema aqui, que era o Teatro Odeon. Falamos sobre ele no filme, falamos sobre vários outros ambulantes que passaram aqui, né? O cara que filmou o Lampião no Nordeste, ele veio para cá para Belém, filmou aqui, exibiu. Essa pré-história do nosso cinema aqui, desse pré-cinema, ela também pode apontar para um futuro. É bacana a gente entender um pouquinho o passado, mas também entender o futuro. Qual é o futuro do nosso cinema aqui? Olha, eu acho que a Amazônia está próxima de um grande boom cinematográfico, muito próximo mesmo. Belém é uma cidade que tem a maior produção, realmente, né, da audiovisual que está acontecendo. E eu acho que nós estamos muito próximos de uma coisa muito boa acontecer. Durante a mostra de cinema, nós discutimos muito sobre isso, né? Inclusive, uma das últimas mesas redondas foi sobre os novos rumos da produção audiovisual, com ênfase na produção amazônica. E muita coisa se falou, muitas propostas surgiram, e uma delas é de formar um fórum paraense de discussão sobre o audiovisual, que nós já estamos convocando pessoas. Eu até aproveito aqui para convocar também, né, realizadores e produtores que estejam interessados, né? Nós vamos passar a nos reunir a partir de outubro para começar a discutir já essas novas possibilidades, né? E a pauta principal da discussão agora é sobre uma criação de uma Film Commission, né? Que é uma discussão, na verdade, muito antiga. Muitas pessoas já vêm discutindo isso, já vêm falando, mas na prática nunca, na verdade, foi colocado isso, né? Nunca aconteceu realmente uma Film Commission do Pará. O Rio tem, Manaus tem, inclusive uma das mais importantes do Brasil. Os caras produziram 800 filmes entre 2000 e 2015, ou seja, em 15 anos, quase 1000 filmes foram produzidos lá, e não só produção local, mas produção internacional, de grande repercussão, né? Com repercussão, inclusive, não só para o audiovisual e para a cultura, mas para o turismo, para a economia local. Eu sinto que falta uma organização, uma união dessas pessoas, dessa classe mesmo toda do audiovisual, para pensar possibilidades futuras para todo mundo. E estamos abertos aí para discutir com todo mundo, e a ideia é essa, é fazer com que esse audiovisual realmente ganhe o mundo. Eu acho que ele tem tudo para ganhar. Falaste tudo, a palavra-chave é organização. A gente espera aí vida longa para a Mostra de Cinema da Amazônia, que está também trabalhando por essa organização, articulando nossos realizadores aqui, mas, sobretudo, vida longa a essa classe de produtores de imagem que precisa também se articular para também se fazer ver. A gente te agradece a tua presença aqui. Legal. Obrigado, eu que agradeço. O Circuito fica por aqui. Para conferir todas as matérias que foram ao ar no programa de hoje, é só acessar o Portal Cultura. Para falar com a equipe do Circuito, manda um e-mail para circuito@portalcultura.com.br.